Gente, bom dia. Bom dia a todos aí. Nós estamos trabalhando com o livro de HTML, ok? E nós paramos lá no finalzinho da aula 2, ok? Finalzinho da aula 2, certo? Onde nós estamos falando aí que o tema aí da aula 2 ela é a introdução, né? E nós estamos vendo os elementos semânticos. Nós vamos falar do último elemento, e aí a gente já entra no capítulo 3, na aula 3. Então, nós estamos falando do livro de HTML. HTML. Nós vamos fazer a continuação. A aula é a continuação. Aula 2. É o último tema da aula aí, na verdade, tá? Continuação da aula 2. E, em seguida, nós vamos, em seguida, entrar na aula 3. Fala de atributos globais. Atributos globais. Certo? Esses são os temas aí da aula de hoje. Nós vamos finalizar a aula 2. E nós vamos entrar aí no atributos globais. Ok? Então, vamos lá. Nós fizemos os exercícios na aula passada. Então, na aula passada, nós fizemos os exercícios. Nós fizemos os exercícios das páginas 44. Na verdade, aí foi da... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, da página 43. Os exercícios da páginas. Páginas 43. 44. 45. 45, certo? Essas três páginas aí. 44, 43, 44, 45. Foi o exercício que a gente fez. Foi até o recurso de vídeo, áudio e vídeo, o recurso do Canvas e o recurso do... o último foi o Canvas. O último foi o Canvas. Então, foi áudio, vídeo e Canvas.
Então, foi Canva, foi áudio. Foi áudio, a gente viu. Foi áudio. Vídeo. E o Canvas. Foi esses 3 recursos que foi abordado no exercício. Eu fiz ele detalhadamente. Áudio, vídeo e Canvas. Eu fiz eles na aula, depois detalhadamente, e depois eu passei para vocês fazerem. Que aí eu fazendo, vocês iam ver todo o procedimento, de como que era feito, vocês iam repetir, né? Repetir o que eu fiz. E isso realmente faz com que o aprendizado aconteça, né? Então, tem que fazer, tá? Para conseguir ter um aprendizado aí. Então, eu, fiz eles detalhadamente, depois passei para vocês fazerem, para vocês terem experiência aí. E pedir para me mandar depois, né? Então, vamos lá. O último tema aí, acho que só faltou, né? Esse último aí, eu acho que eu passei esse último, não passei? Quem lembra aí? Acho que o Mark eu passei. Eu achei que eu não tinha passado, mas acho que eu passei sim. Vocês lembram aí, gente? Lembram? Você estava, Júlio, na aula passada? Maria Eduarda. Quem que estava na aula passada aí? Na aula passada eu fiquei sem internet. Ah, acho que o Abner. O Abner. Eu falei do Mark, não falei? Na aula passada? Acho que eu falei desse Mark aí já. Na aula passada. Mas... falei mesmo. Falei do Mark. Esse Mark eu falei. Na aula passada eu falei dele, né? Então, já dá para a gente entrar no... que ele até vai deixar a cor diferente da palavra, né? Até o próprio... O próprio arquivo deve estar aqui. Ó. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Deixa eu abrir o arquivo. Que é o Mark. Aqui, ó, o Mark. A gente viu o Mark, sim, na aula passada, que é esse aqui, ó. O que ele vai fazer, na verdade? Eu vou até abrir o arquivo. Deixa eu ver o que deu aí. A gente viu ele. Tá, eu vou abrir ele no bloco de notas. A fonte está muito grande. É isso aí, ó, a gente viu na aula passada ele. Que está lá no finalzinho do capítulo número 2. Olha lá. A gente criou um spam, até expliquei aqui sobre o spam. Criei um título para ele. E marquei o título. Que é o verba a candidatos. Verba a candidatos. Que é esse aqui, ó. É interessante sempre, olha lá. Olha lá. Ele faz isso aí, ó. Olha lá. Eu coloquei um foco na palavra. Tá vendo?
Então, eu falei desse tema, né, da prova de divisão igual, de verbas de candidatos negros. Esses são os textos. E esse é o título. Então, ó, o que eu fiz? Ó? Só recapitulando o que a gente viu na aula passada. Olha lá, eu defini aqui, ó, o título. Então, eu criei um span, né? Ó, span, um estilo, né? Eu quero criar um estilo, uma formatação, eu criei span. Criei o span aqui, finalizei o span aqui. Ó. Então, tudo está dentro do span. Eu coloquei o comando mark para marcar o que eu desejo. Então, ó, coloquei mark, finalizei mark, e coloquei o texto dentro do mark, ó, que é aquele texto que está em negrito lá em cima. Esse aqui era para ter feito também, para vocês desenvolver também exatamente do jeito que está aí. O texto poderia ser qualquer texto. Entendeu? Então, mark. Esse a gente já viu. Então, dá para a gente entrar agora. Então, deu para entender o que aconteceu? Até usei finalizei o span, depois usei a fonte, ó. Aí coloquei o B, ó. O B, que é negrito, o I, que é itálico. Finalizei eles aqui, ó. E finalizei que é esse texto aqui de baixo. Beleza? Então é isso aí. Fizemos o mark. Nós vamos entrar, então, agora na aula que fala sobre... que vai falar sobre esses elementos, né? Que é os atributos globais. Então, a gente vai falar desses atributos. Atributos globais. Primeiro, aí, qual que é o objetivo? Nós temos um objetivo a seguir. Então, ele fala que o HTML5 possui alguns atributos que foram definidos como globais, segundo a especificação do W3C, que é a empresa que criam, né, que desenvolve os elementos aí web, e HTML e tal. Então, esses atributos podem ser aplicados em qualquer elemento, porém, em alguns podem não ter qualquer efeito. Então, o global ele vem aí de ser aplicado em qualquer elemento. Então, por isso que é global. Então, o global vem desse termo aí, né? Que esse atributo pode ser aplicado em qualquer elemento. Então, global, por que é global? Ele é global porque... Por que é global aí? Então, é um elemento que pode ser aplicado em qualquer na verdade que é atributo, é um atributo. É um atributo que pode ser aplicado em qualquer
em qualquer elemento. Por isso que tem esse nome, né? Global. Por isso esse termo aqui, ó. Global. Beleza? Então a gente já aprendeu o porquê que é chamado de global. O primeiro elemento que a gente vai ver, é um elemento chamado axis key. Então, o primeiro elemento é o elemento ou atributo, né? O primeiro atributo. Então, atributo. Então, os atributos access key. Axis key. O que esse axis key faz? Primeiro, esse atributo ele permite complementador. Ele define tecla de atalho do teclado para acessar um link. Então, esse atributo, ele define uma tecla de atalho para... Ele define uma tecla de atalho para um link. Ele define uma tecla de atalho do teclado para um link. Ele faz isso. Então, ele é um atributo que faz exatamente isso. Ok? Sendo assim, então, axis key é o comando que a gente está vendo. Então, ele define, estamos lá na aula número 3. Essa aula aqui é a aula 3. Aula 3. Então, nós estamos usando o primeiro comando, que é o axis key. Então, muito simples. Ele define uma tecla de atalho do teclado para um link. Não podemos esquecer o que é um link. Não podemos esquecer disso, né? O que é um link, então? Né? O link, eu vou dar um exemplo de um link. Vou para o site UOL. O que é um link? Todos os sites são cheios de link. Não pode ter dúvida de como criar um link. A gente vai rever aí como criar um link, tá? O processo de criar um link, ninguém pode ter dúvida. Porque o site é cheio de link. Para tudo é link. Vamos ver o que é link? Esse banner aqui é link. Ó. Porque quando eu paro o mouse sobre ele, ó, tá vendo dando para ver aí? Ó, se eu der um clique aqui, ele vai abrir sobre esse tema aqui. Ó. Entendeu? Então, isso é link. Então, toda palavra que eu parar sobre ela, aparecer esse sinal, e eu der um clique e abrir sobre aquilo, ele abriu. Tá vendo? Ele abriu sobre aquilo que eu parei. Ó. Ele abriu falando sobre esse tema aqui, ó. Navio bomba ameaça virar ambiental no Mar Vermelho. Tá vendo? Se eu der um clique, ele vai falar sobre esse assunto. Ó. Então, é um link. Então, um link é isso. A palavra, imagem, texto, foto pela qual, na hora que eu clico nela, ela abre sobre aquele tema. Tudo bem? Então, link é isso. Então,
o AXSkey, ele vai fazer isso. De vez de eu clicar nesse link aqui, eu vou criar um atalho para ele abrir, entendeu? Eu vou criar um atalho para ele abrir esse link. Eu não vou precisar clicar. É só eu digitar o comando, ele abre o link que eu defini. Entendeu? Então, é isso que a gente vai desenvolver. Porque a gente viu aqui, ó, que o AXSkey, aqui, ó, o AXSkey, o que ele faz? Ele permite uma tecla de atalho do teclado para abrir, decidiu abrir um link. Então, eu vou pressionar lá, Ctrl alguma coisa, ele vai abrir o link. De vez em eu precisar vir aqui, né, e clicar no link, basta pressionar a tecla de atalho, ele já vai saber que é esse link aqui, ó, que é o link para acessar aqui essa notícia. Ou essa foto não é link, tá vendo? Tem coisas que não são links, tá? Aqui, não é que alguma parte não é, mas essa aqui já é. Tem coisas que não são links, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui em cima. Então, nem tudo é link, né? Só é link quando aparece esse ponteiro do mouse aí. Então, vamos lá, já que a gente entendeu, todo mundo entendeu aí o que é que esse comando faz? Eu vou dar um exemplo prático agora para vocês. Certo? E automaticamente aí vocês podem rever e refazer. E refazer o que eu tô explicando aqui. Interessante vocês fazerem isso, tá? Entra lá no vídeo e refaça tudo que eu estou explicando, tá bom? Aí me envie o exercício. Tudo bem? Ou alguém tem alguma dúvida? Tudo bem, Camille? Sim. Maria Eduarda? Beleza, então vamos lá. Então, vou demonstrar isso de maneira prática. Então, nós estamos falando desse AXSkey lá no comecinho do capítulo 3. Então, vamos lá desenvolver agora. A estrutura básica é a mesma. Desculpa. Ok? A estrutura básica é a mesma. Só vou apagar aqui o que eu desenvolvi lá aqui no corpo, no finalzinho da aula 3. Vou apagar o spam. E vou criar aqui não é o Canvas, eu vou colocar um título, que é o capítulo 3. Título poderia colocar qualquer coisa, mas eu vou colocar aqui, capítulo 3, que é o comando que eu vou usar. Eu vou usar o AXSkey. AXSkey. E vou desenvolver aqui dentro. Vou desenvolver um P. E dentro do P, por que eu utilizo o P? Porque eu vou ter que usar um texto ali, que é a letra T. Então, ó, esse comando aqui é importante, gente, ó, para eu criar o link. Então, eu vou criar o link. Eu vou criar o link da UOL, tá? Aquele site que eu entrei. Então, eu vou pôr P. O comando que cria o link é esse aqui, ó. É o comando que eu falei que vocês não podem esquecer, href. Href, para criar o link. Href igual, eu vou ter que dizer o que o link vai abrir. Então, eu vou ter que colocar a página da internet que ele vai abrir. Então, vem aqui, ó,
posso copiar esse aqui, ó, o endereço dela. Eu quero que vá para ela. Copio. E cola aqui. Eu quero que vá para essa página. Quero que vá para essa página. Aí fecho aspas. Aí eu defino um access key. Access key, que é o comando. Igual, aí coloca a letra. Vou colocar U, que é o atalho. Aí, coloquei a letra, eu fecho. Eu tenho que atribuir agora a palavra. A palavra que vai ser criado o link. Que eu vou criar link do quê? Tem que atribuir o que eu quero criar. Se eu quisesse colocar uma foto, eu ia ter que colocar o comando aqui na frente para inserir a foto. Como eu quero uma palavra, eu vou colocar site UOL, a palavra. Então, essa palavra aqui, ó, que vai ser o link, site UOL. Veja, vou colocar assim, site UOL, veja. Vou fechar o A, que eu abri lá, fecho o A, e fecho o P. Fecho o A e fecho o P. Eu criei o link. Certo? Então, criei o link aí para o site UOL. Na apostila, ele dá dois, observe, na apostila ele cria dois, um diferente do outro. Dois links aí, né? Então, eu vou salvar, ó, vou salvar como. Por que eu tenho que salvar como? Acabei de criar, né? Então, vou colocar lá dentro. Área de trabalho, dentro da pastinha lá. Eu vou colocar o nome como access key. Access key 2.html. E salvo. E vou lá na área de trabalho, vou abrir a pasta, esse aqui, ó, Access Key 2, aqui, ó, Access Key 2. E vou abrir. O navegador tem que ver aí, ó, o meu navegador não tá muito legal, esse navegador aqui, ó. Aí eu vou abrir em outro navegador para ver. Vou abrir no próprio Chrome. Olha lá, vou abrir no Chrome. Aí ele vai... Vou fechar aqui, ó. Só para você entender. Então, eu já fiz ele, né? Ó, criei um link. Então, eu usei o P porque eu iria usar essa palavra aqui, ó. Por isso que eu usei o P. Dentro do P, eu usei o href. O href para criar o link. Aí eu defino o que é o link. Quando eu clicar, o que vai abrir. Definir lá, ó. E fiz o access key, que é o comando, que é o atalho. E defini a palavra pela qual vai ser o link. Fechei o A que eu abri, fechei o P que eu abri. Olha lá, ó a palavrinha lá. Abri ela lá, ela é um link. Olha lá, ó a palavra que eu defini aqui. Ó, defini lá. Agora, tá vendo aí? Ela é o link. Ó. Quando eu clicar, ó, ela abriu o site. Tá vendo? Entendeu? Aqui, o atalho, o que seria o atalho? Acredite que não é em todos os navegadores que utiliza. Quando eu pressionar a letra E, a letra U, ela deveria abrir. Ó. Ela deveria abrir o link sem precisar clicar. Então, o Access Key faz isso. Sem precisar clicar. Quando eu pressionar a U,
Não é uma coisa muito comum, não, tá bom, gente? Não é muito comum se utilizar o Axis Key, não. Ela pressiona o do teclado, ó, ela abre o link. Tá? Não se navega assim, não. Normalmente ele é padrão, né? Como assim padrão? Ele é... Você tem que clicar mesmo, né? Que é o que eu fiz. Então, ele criou um atalho para a letra U. Por isso que eu usei o Axis Key. Então, toda vez que eu estiver na página e pressionar o U, ele tem que abrir. É isso que ele faz. Então, ele até pede 2 links, né? Eu criei da UOL, eu posso criar da Folha de São Paulo. Eu ia pegar o mesmo código eu copio e colo embaixo, que a apostila ele pede 2. Eu só iria mudar aqui, ó. Mudar aqui, ó. Eu não quero o site da UOL. Eu não quero o site da UOL. Eu quero o Folha. Quero Folha de São Paulo. Deixa eu ver. Aí eu ia pegar o endereço do site. Copio esse endereço aqui, ó. E colo lá. E colo aqui. Colo ali. Colo aqui. E o Axis Key eu posso mudar a palavra. Ou um F. Um F. E aqui eu mudo a frase. Tem que mudar a frase também. Ou a palavra só folha. Folha. E salvo. Salvo e abro lá. Então, e abro aqui, vou abrir no Google Chrome. Faz assim, abre o Google. Esses navegadores aqui só existem porque eu instalei, tá? Todos esses programas aqui. Todos esses navegadores. Aí ele vai abrir. Agora eu criei 2 links. Criei um link para o UOL e outro link que eu já tinha criado lá para o UOL, né? Não pode esquecer desse comandinho. Olha lá, criou, ó, folha, olha lá, folha, que eu defini a palavra folha, e o ó, quando eu clico, é link. Olha lá, entrou no site. E entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender? Aqui só, que depois eu dou uma olhada por quê. Porque aqui deveria, assim, ó, quando eu pressionar o F, ele deveria abrir o link. Ó. Eu estou pressionando o F, ele não está indo. Tem que ver esse Axis Key aqui, ó. Se é problema com o navegador. Ah, quando eu pressiono U, deveria abrir o link, sem clicar nele. É isso que o Axis Key faz. Eu vou ter que dar uma olhada nesse erro aí. Existe um erro. Existe um erro ali. Depois eu vou dar uma olhadinha, entendeu? Então, o que o Axis Key faz? Isso aqui, ó. Pressiono o U, eu estou pressionando o U do teclado. Deveria entrar no link ali. Quando eu pressiono o F, deveria abrir o folha. Depois eu vou dar uma olhada. O que pode estar errado aqui? Nesse Axis Key aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha nele. Que é isso que o Axis Key faz, né? Ele deveria, não precisa eu clicar. Entendeu? Não é muito comum, tá? Pouco utilizado esse recurso. Mas é isso que o comando faz. Deu para entender? Deu para entender, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos lá. O próximo agora, vamos para o próximo? O próximo que ele vai falar, a página 51.
Ele até faz uma observação. Ah, agora vi. Ah, gente, ó, já descobri aqui, ó. Ó, para acessar, ó, lembra assim, o Axis Key, só relembrando, o Axis Key, eu coloquei ele aqui, ó, o U, e coloquei o Axis Key para o F. Só que eu estava pressionando ele sozinho. Ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho. Tem que segurar Alt para ele. Olha lá, tem que segurar Alt mais a U. Ele vai, ó. Não vou clicar lá não, ó. Vou colocar o mouse para cá. Ó. Segura Alt. Não tem nada errado não, é só segurar Alt. Segura Alt e U. Vamos aqui. Olha lá, Alt e U, foi. Eu tenho que selecionar primeiro, entendeu? Alt U. Aí foi. Alt. Tem que tipo, dar um ponto para dizer lá o que eu quero, indicar, e aí sim. Porque não é mágica, né? Tem que dizer onde eu quero clicar. Agora sim, ó. Alt F, coloquei, né? Alt F. Alt F mesmo? Deixa eu ver lá. É Alt U e Alt F. Eu tenho que mudar o F, que o F é outro comando. Acontece isso às vezes, tá? Quando já existia um comando, eu vou pôr Alt V. V. Vamos ver se o Alt V vai salvar, porque já existe um comando Alt F. Alt V. Ah, tá abrindo, Folha de São Paulo. Tá carregando ali. Tá demorando, mas tá indo, ó. Tá carregando lá embaixo. Então, eu tenho que primeiro pressionar Tab, Tab, Tab. Deixa eu só atualizar, acho que não atualizei, né? Tab, Tab. Tab, 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 Tab. Ele vai pulando. Ah, foi. É Alt V. Ah, foi. Tá vendo? Alt V foi. Então, você tem que prestar atenção nisso. Se você colocou aqui o comando, ó, que é o Axis que é o atalho, Axis, a palavra que for, e você pressiona e não tiver indo, você tem que mudar a palavra. O Alt U deu certo para acessar o UOL. E o Alt V deu certo para acessar o Folha de São Paulo. Uma outra coisa, um outro detalhe, você tem que dar Tab, assim, Tab, para ele selecionar o que você quer, ó. Tá vendo? Ele dizer aonde você quer. Porque link pode ter milhões de links, né? Você tem que dizer qual é a parte que você quer. Ó. Eu quero aqui, eu quero folha. Preciso clicar agora? É claro que aqui eu poderia simplesmente esse tab é para pular, para dizer o que você quer. Claro que aqui eu nem precisaria da tecla, né? Só eu dar um enter ele abriria também, né? Mas o Alt V ele vai direto para o link. Ou Professor, ali no bloco de notas, qual que é a diferença do Acesse Key U e o Acesse Key V? o U eu configurei para ele abrir esse site aqui, ó, Folha de São Paulo. O V é para abrir o Folha de São Paulo. O U é para abrir o UOL. A diferença é essa. Por isso que eu usei o Axis Key. Mas se eu trocasse o V para o primeiro e o U para o de baixo, mudaria alguma coisa? Mudaria. Mudaria que o U iria abrir o Folha e o V ia abrir o UOL. Ah, tá. Em questão de sentido mesmo, eles têm o mesmo. O Axis Key, ele define a palavra que você quer. A palavra que eu poderia colocar qualquer palavra. Só que existem algumas palavras que já existe um comando configurado pelo navegador. E isso você tem que observar. Igual, quando eu coloquei o F aqui, não deu certo. Coloquei o F. Ó, presta atenção, eu vou salvar aqui, tem que salvar, né? Senão não dá certo. Salva e atualiza. Ó. Daí eu vou dar o Tab do teclado para ir onde eu quero. Quero ali, ó.
Aí eu vou pressionar agora o Alt F. Olha lá, não foi. Ó. Já existe um comando para isso. Que é aqui, ó. É esse menu aqui, ó. Então, o Alt F eu não posso usar. Isso vocês têm que observar. Entendeu? Então, o Alt, daí eu mudei. Ó. Eu vou colocar, daí eu coloquei o V. O V deu. V e salvei. Então, isso você tem que observar também. Olha lá, agora o V vai dar certo. Tab, Alt V. Agora vai dar, agora abriu. Entendeu, Júlio? Aqui, eu quero abrir o wall, agora eu deixo lá em cima, pressiona Tab e Alt U. Ele abriu o wall. Poderia inverter. A letra eu coloco o que eu quiser, tá? Aqui. Só que eu tenho que colocar na linha onde eu defini o site. Tá? Que o comando que é aqui é um link, ó. Ele se tornou link por causa desse comandinho que eu coloquei aqui, ó. O href que cria o link. Eu só acrescentei o Axis Key, que é esse recurso que ele está falando, mas nem é muito utilizado, tá? Eu sempre utilizo sozinho mesmo, para a pessoa clicar mesmo. Eu não utilizo esse Axis Key, esse comando aqui é pouco usado. É muito pouco usado. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, ficou claro aí, né? Agora, nós vamos para o próximo. Agora a gente vai aí, ó. Então, não esqueça disso, tá? Tem que usar o Alt, tem que dar o Tab lá para dizer onde você quer que fique. E aí depois eu uso o Alt. Alt é o U que eu configurei. E o outro é o Alt e F, né? Deixa onde eu quero. Alt F não, Alt V, né? Coloquei lá, Alt V. Então, a tecla de atalho para acessar o link. O próximo item que a gente vai ver é o class. Tá? Então, o próximo item é o class. A gente viu o Axis Key, agora a gente vai ver outro atributo, que é o atributo class. Quando usar esse class aí? Quando usar o class? E o que é o class? Primeiro é interessante entender o que é. Então, esse atributo aí, ó, é o atributo class, ele é global, que pode ser, a gente já sabe, todos podem ser, a gente já viu aqui, né, que todo o atributo global, a gente viu aqui já, o atributo pode ser aplicado em qualquer elemento, beleza, qualquer elemento pode ter ele, tá bom. O que ele faz? Ele é um velho conhecido daqueles que já conhecem o CS. O CS é a próxima matéria que a gente vai estudar. O CS é para eu criar estilo, cor, letra, tamanho. Quero deixar bonito o site, é o CS que usa. Tá? Então, tem esse objetivo, certo? Então, mesmo sendo global, ele é aconselhado utilizar o class em textos, parágrafos, cabeçalhos e div. Então, eu utilizo o class para esse objetivo. E nós vamos criar uma classe. Então, criar um estilo. Nós vamos criar um estilo. Deu para entender? A gente vai criar um estilo. Então, aqui, a classe é para utilizar um estilo. Então, eu utilizo a class, eu utilizo esse elemento para definir um estilo, ou seja, uma formatação.
Uma formatação. Ou por formatação, que é uma palavra mais fácil de vocês entenderem. O que é formatar? Alterar. Uma alteração. Uma alteração. Assim, uma alteração. De quê? De cor, de letra, de fonte, e etc. Tudo que eu for alterar é um estilo. Então, o class é utilizado para isso. Alguém tem alguma dúvida? E eu vou dar um exemplo prático agora disso. Tá bom? Eu vou criar do jeitinho que está aí na página 51. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Então, vamos apagar aqui, ó. Vou apagar aqui e vou desenvolver aí, ó. Para criar essa class, eu vou ter que criar aí. Então, eu vou colocar um título aqui para a gente saber. Capítulo 3, o famoso class. Vou definir o título aqui, ó. Para eu usar essa class, existem várias formas. Vamos ver no próximo módulo. A primeira fórmula é assim, eu criar o estilo. Usando esse título, estilo, de estilo mesmo. O interessante é eu já fechar. Aproveitar para fechar, porque eu sei que eu vou ter que fechar lá no final. Fecho com o mesmo nome. Certo? Estilo. Que é o estilo que eu estou criando. Então, uma das formas é assim. Tá? Que é a que ele pede aqui. Criar o estilo, eu vou ter que dizer qual o estilo que eu quero definir. Então, eu defini que é o estilo, que é um CS, uma formatação que eu estou fazendo. Para eu criar a class, eu vou ter que criar assim a class. Vou ter que dar um nome à class. Então, eu vou colocar assim, ó, ponto, porque eu quero criar a class, eu vou dar um nome à class. Vou dar um nome para essa classe. Class é classe, essa formatação que eu quero. Então, eu quero uma formatação chamada primeiro. Quando eu estou definindo um estilo, eu tenho que abrir o sinalzinho aqui, ó. Colchetes aqui, né? Colchetes. E eu vou definir tudo o que eu defini dentro do colchetes, é o jeito que eu quero esse estilo que tem o nome de primeiro. Então, eu quero fonte, vou usar esse comando, ó, fonte, traço, family, fonte, traço, family. O que é esse fonte, traço, family? Fonte, traço, family é o estilo, é a fonte. 2 pontos. Eu vou colocar o nome, ó. Palatino, que é o nome da fonte. Palatino. Uso vírgula. Quando é um nome singular, único, eu posso usar ele sem aspas nenhuma. Agora, se for um nome singular de dois nomes, um após o outro, eu uso aspas. Aspas. Eu vou usar o century. Por que eu coloco um monte de fonte? Porque se ele não achar uma, ele coloca outra. Então, a primeira, em primeiro lugar, eu quero ali, né? Quero aquela Palatino. Mas se ele não encontrar Palatino, eu vou usar essas outras que eu coloco em segundo plano. Schoolbook. L, fecho aspas, coloco vírgula, que eu quero continuar. Ou a Times New Roman. A Times também, gente, por ser nome singular, eu tenho que colocar esses títulos, essa aspas aí, né? Times New Roman. Coloco aspas. Vírgula. Por que vírgula? Porque eu vou fazer outra coisa. Eu quero outra fonte. Eu quero a fonte serif. Serif é uma outra fonte. Quando eu finalizei isso e eu quero ir para um outro comando, estou finalizando o fonte family. Estou finalizando o fonte family e quero ir para um outro comando. Aí eu coloco ponto e vírgula. Isso aqui é uma regrinha muito importante. Finalizei, posso até colocar na próxima linha. Vou continuar aqui falando, é óbvio, do próprio primeiro. Estou formatando, estou criando um estilo. Agora eu vou usar o comando color. O que o comando color faz? Ele coloca a cor. A cor, 2 pontos sempre. A cor eu vou poder usar
a tabela de cores hexadecimal. Então, posso colocar a cor que eu desejar. Ele está pedindo aí Quando eu uso o hashtag aqui, ó, é que eu estou usando as cores hexadecimal. Eu posso olhar a tabela, não há necessidade de decorar. Posso vir aqui e olhar a tabela de cores hexadecimal. Então, eu posso ir no Google e ir lá, porque a tabela, já falei disso, tá? Em algumas aulas anteriores eu falei disso aqui, ó. Tabela de cores hexadecimal. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, e vou olhar a tabela. Lembra disso aqui, ó? Essa tabelinha aqui, ó. Aí eu escolho a cor que eu desejar. Vou colocar esse verde aqui. Eu queria até pegar um verde parecido com esse. Eu copio o código aqui e coloco lá no HTML. Coloco aqui, ó. Cola aqui. Aí ele colou aquela cor lá. Essa cor verdinha aí, ó. Essa green yellow. Professor, se ali na fonte quisesse colocar Times New Roman, eu conseguia? Como que é? Se eu colocasse a fonte lá, Times New Roman, eu conseguia colocar ela ali normal? Consegui. A quantidade de fonte que eu quiser colocar, eu coloco aqui. É só colocar vírgula e colocando. Só que por que eu uso um monte de fonte? Porque se ele não... Eu posso usar qualquer uma dessas. Então, se ele não achar Palatina, é uma família, né? Quando eu coloco family, fonte family, eu estou dizendo quais eu quero. Quais eu quero, em seguida. Entendeu? Então, eu posso colocar uma só, como posso colocar várias. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula e o nome da próxima. Entendeu? Eu quero 1, 2, 3, 4. Quero especificamente, né? Se ele não der uma, eu quero entre essas 4. Não quero mais nenhuma outra. Entendeu? Respondi aí o que você perguntou ou não? Sim, professor. Aí agora aqui usei a color, usei a cor verdinha. O que mais? Estou criando meu estilo. Posso até dar tenho que colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Por quê? Eu finalizei esse comando. Estou colocando a cor da letra. Aí eu vou usar agora o traço align. O que é esse texto align? É um alinhamento. É um alinhamento da palavra. Esse texto align é como eu quero. Se eu quero a direita, a esquerda, centralizado. Eu quero center. Center no centro. Quero no centro a palavra. O que mais que eu quero? Tá vendo que eu estou fazendo a formatação? Estilo é isso. Eu quero tamanho. Tamanho eu quero... O comando para tamanho é o fonte traço size. Ô, professor, todos esses comandos que o senhor está fazendo do Style, vai ser para um texto só ou vai ser para a formatação do site inteiro? Não. Essa formatação que eu estou fazendo, toda vez que eu quero que fique essa formatação, eu vou ter que chamar esse estilo aqui, ó. Só que aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguma coisa... Ó, uma outra coisa aqui, eu vou ter que mudar uma coisa aqui. Eu coloquei no lugar errado. Eu não deveria colocar no body. Eu tenho que colocar lá no cabeçalho. Porque eu vou ter que chamar o primeiro, sabe esse nome aqui, ó? Toda vez que eu quero que toda essa formatação que eu estou fazendo aconteça, é só eu chamar essa palavra aqui, ó. Chamar a palavra primeiro. Uma coisa que eu errei aqui foi colocar no body. Eu não posso colocar no body. Se é um estilo, eu vou ter que colocar lá no cabeçalho. Vou mudar já aqui, tá? Daqui a pouco eu mudo aqui. Isso aqui tudo não pode ser no body. Então, tem que recortar. Ó. Tem que tirar daqui. Se é estilo, lembre, tem que ser colocado aqui, ó, no cabeçalho. Dentro do here, ó, dentro daqui, ó, dentro do cabeçalho. Porque eu estou declarando ele. Depois eu vou ter que chamar ele, falar, ó, vem, eu quero você agora. Vem, eu quero você agora. Tenho que declarar ele lá em cima, dentro do here. Tá vendo aqui, ó? Dentro do here. Então, o here acaba aqui. Então, eu vou ter que definir tudo lá no cabeçalho. Para eu pedir para acontecer no corpo, no body aqui, ó. Vou pedir para acontecer, vou chamar isso que eu estou fazendo lá no body. Deu para entender? Vou colocar o tamanho agora, font size, eu vou colocar a medida. Então, quero 1, aí eu posso colocar a medida que eu desejar, 1.5
em. O em é exato, é uma unidade de medida. É um número exato. Por isso que ele colocou o em. Em, ponto e vírgula. Acabou o tamanho, ponto e vírgula. Pus o tamanho. Esse fonte, estilo, fonte, traço, aí, né, de estilo, é o negrito itálico sublinhado, sabe? É aquilo. Então, vou colocar aqui o italic, de itálico, italic, ponto e vírgula. Só isso que eu quero. Poderia colocar mais coisa? Poderia, mas não é o caso aqui, eu só quero isso. Aí, eu vou salvar como, tal? Antes disso, ó, aí que eu vou usar a class agora, lá embaixo. Vou lá no corpo aqui, ó. Vou no corpo e vou chamar. Tem que chamar o quê? Chamar esse nominho aqui, ó. Esse nome que eu defini. Isso é class. Isso que é class. Então, vou ter que chamar. Então, observe que toda a formatação que eu fiz aqui é uma formatação de texto. Concorda comigo? É uma formatação de texto. Sendo uma formatação de texto, eu vou ter que usar uma tag para texto. Qual que é a tag que eu devo usar para texto? Quem lembra? Se eu quero usar um texto, qual que é a tag que eu devo usar para aplicar uma formatação em um texto? Qual que é a tag específica para escrever texto? Qual é, Júlio, que eu posso usar aqui? Lembra, Júlio? Seria o T. Ah, professor, não sei, é o T? Qual? T. Teste. Seria, eu pensei que você tinha falado P de pato, P de pato. De texto. Seria P de pato, P. Mas o P não é para parágrafo? Só que o parágrafo, ele é um texto também, não é? Ele pode ser pequeno ou grande, mas ele é para parar, ele é específico para parágrafo. Mas se eu quiser colocar um texto menor dentro dele, eu posso também, entendeu? Ele é mais para parágrafo. Parágrafo, o que é? É uma quantidade maior de texto. Mas se eu quiser colocar um P para uma quantidade pequena, eu também posso. Entendeu? Então, aqui eu vou usar o P. Então, o P, olha lá, põe o P, certo? Defino o P. Só que o P, ele precisa de uma outra coisa ligada a ele, que é a class. Eu tenho que chamar essa class que eu criei. Como que eu faço para chamar a class? Eu vou ter que falar, ó, class, que é o comando que a gente está estudando, class, dizendo que eu quero chamar essa class que eu criei. Observe aqui que eu usei um ponto. Isso aqui é uma regra, tá? Para eu criar a class, eu tenho que definir ponto e o nome dela. Então, ó, eu coloquei class. Class, eu tenho que colocar igual. Qual que é o nome dessa class que eu criei? Aqui em cima, qual que é o nome dela? Como que é o nome dela? Eu não coloquei primeiro, então eu vou ter que colocar class, entre aspas, e chamar o nome dela. Não é primeiro que está escrito? Então eu vou ter que escrever ou copiar lá de cima. Primeiro, dizendo, ó, eu quero tudo isso que eu fiz dentro do primeiro. Tudo isso aqui vai acontecer, ó. Tudo isso que eu fiz aqui vai acontecer. Tá? Eu só esqueci de uma coisinha aqui, ó. Fechar, eu não abri aqui, ó. Se eu abrir o sinal, eu tenho que fechar aqui, senão não acontece. Vou fechar aqui, ó. Esqueci de fechar. Tenho que fechar, tá? Senão não dá certo. Olha lá, eu abri aqui, ó. Não abri aqui, ó. Tem que fechar lá. Fechei já. Aí, ó, primeiro, chamei, fecho aspas. Por que primeiro? Poderia estar o nome até Júlio, ó. Vamos trocar aqui? Pô, Júlio. Poderia colocar. Júlio. O nome que eu quiser, tá? O nome que eu quiser. Se é Júlio lá, eu tenho que pôr Júlio aqui. Só vai me atender porque eu coloquei esse nominho class também lá. Entendeu? Eu tô chamando, falando, vem. Tudo isso que eu fiz lá no cabeçalho, venha. Então, eu vou colocar o Júlio, que foi o nome que eu coloquei, Júlio, e eu vou definir. O que eu quero, aonde? Eu vou definir que eu quero que aconteça, mas aonde vai acontecer? Aí eu vou ter que colocar a palavra aqui, qual que é o texto que eu quero que apareça com isso. Então, eu vou colocar um nome de... Igual tá aí, ó. Poderia colocar qualquer nome. Vou colocar o nome Jacareí. Poderia colocar qualquer nome. Vou colocar Jacareí. Só que aqui eu tenho que fechar o P. Fecho o P.
Usei o P para... Fecha o P. Pronto. Tá feito. Então, eu chamei a class e apliquei essa class na palavra Jacareí. Esse Júlio foi o que eu defini lá em cima. Por que que definiu? Porque eu coloquei esse ponto, ó, ponto e o nome. Toda vez que eu quero essa formatação, é só eu chamar class igual Júlio. Aí vai aplicar no conteúdo que eu desejar. Beleza? Vamos salvar. Arquivo, salvar como. Eu vou colocar um nome nela. Vou colocar o nome de class. Foi o comando que a gente aprendeu, class.html. E salvo lá dentro da pasta específica. Class.html, salvo, e vamos olhar lá. Aqui é só mudar, deixa eu mudar. Só eu abrir lá, mas já que eu já estou com ele aqui, ó. Ah, o Jacareí lá, como ficou. Aí, ó, abri ele. Tá vendo aí, ó? Ah, ficou no meio, ficou tudo que eu pedi, ficou. Ó, ficou o tamanho, vamos mudar o tamanho? Vou colocar 5 aqui, ó. Vou aumentar o tamanho de Jacareí aí, ó. Vou salvar. Vou salvar e atualizar. Olha lá, mudou o tamanho. Ficou 5 do jeito que eu pedi. A cor, vamos mudar a cor agora? Vamos mudar essa cor aqui, ó. Tá vendo? Porque eu defini aqui, tá? Chamei a classe. Se eu mudasse o texto, colocar Jacareí, qualquer palavra que eu quiser colocar aqui, vai ficar, tá? Vamos pegar uma frase maior? Poderia. O que eu quiser, né? Vou pegar esse texto aqui inteiro. Vamos colocar lá? Olha lá, vamos colocar lá. Ó, só eu colocar aqui, ó, onde eu quero que aplique. Cola aqui, ó. Colei, salvo. Vai ficar do jeito que eu defini. Vamos olhar agora? Olha lá, vamos salvar, vamos atualizar. Olha lá, ficou. Vamos ter a cor? Vamos pôr essa cor aqui, ó. Vamos, só copiar o código e colar lá no HTML. Daí eu já colo aqui em cima, né? Ó, estilo chamado Júlio. Vou mudar aqui. Cola aqui. Vamos salvar? Salvo. E aí eu vou olhar lá como é que ficou. Vamos atualizar? Opa, ficou a cor. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ô, professor, caso eu quisesse colocar em outro texto, outra coisa, eu teria que repetir o código, só que com outro nome, né? Tipo, em vez de Júlio, outra coisa. Isso. Vamos fazer isso? Olha lá. Por exemplo, eu quero essa mesma formatação em outro texto. É isso que você quer, né? Essa mesma... Por exemplo, o título com style diferente e o texto com outro style diferente. Aí eu tinha que criar. Se eu quero outro estilo diferente, eu tenho que criar o estilo, tá? Eu posso até copiar ele aqui, ó. Posso até copiar o estilo, mas eu tenho que criar outro estilo. Vamos imaginar, eu quero outra cor, outro tamanho, outra letra. Eu tenho que criar outro estilo. Eu venho aqui em cima e crio. Eu posso criar dentro dele mesmo, tá? Aqui mesmo, só dar um outro nome. Por exemplo, eu não quero Júlio, eu quero ponto MC. MC. Ponto MC. Poderia. Daí eu vou fazer a mesma coisa. Ponto MC. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir. Aí daí eu coloco os códigos que eu quiser. Eu não quero. Posso até copiar tudo, ó. Copia, eu só vou alterando. Tem mais comandos, tá? Que a gente vai ver em CS. Daí eu não quero. Posso mudar tudo. Aqui eu quero 1.5. Eu quero alinhado à esquerda, à direita, posso mudar a cor, eu vou mudando. Vamos pôr outra cor? Vamos pôr a cor, essa cor aqui. Essa cor. Essa cor. O que mais? A fonte. Eu quero uma exata. Vou apagar todas essas. Quero essas duas aí. Essas duas.
Onde foi? Mudei, center, deixa center mesmo, italic, italic. Daí, ó, eu vou ter que pegar e salvar. Quando eu for chamar, é só mudar aqui, Júlio, ó. Eu não quero o Júlio aqui, ó, nesse texto. Eu quero o MC. Aí eu vou mudar aqui, ó. Coloco o MC. MC. Foi o que eu criei aqui, ó. Entendeu? Então, eu vou escolher. Dependendo da formatação que eu quero, eu mudo o nome. Entendeu, Júlio? Ô, professor, mas se eu quiser... Hã? Professor, mas se eu quisesse colocar o P-Class com o Júlio e o MC junto, dava? Aí não. Aí não, porque aí você tem que escolher um estilo, né? Ele vai falar, não, qual que você quer? Estilo é uma coisa única, né? Formatação eu faço uma só. Não existe duas formatações. Em um texto, não. Eu poderia colocar duas formatações em textos diferentes. Aí sim. Mas e se eu quisesse colocar, tipo, uma formatação no título e o texto diferente? Tipo, o título como Arial 12 e o texto como Times New Roman 11. Aí eu tenho que fazer assim, por exemplo, eu quero um título para esse aqui, ó. Eu tenho que criar um título. Olha lá, por exemplo, criar um título para isso. Class, aí cria um título. Guedes, por exemplo, ministro. Vamos colocar ministro. Daí eu posso colocar aqui, por exemplo. Daí eu defino aqui, Júlio, igual, ó, igual, aspas, aí eu coloco aquele lá, o Júlio, nesse outro, aí eu coloco o título que eu quero. Defino aqui, por exemplo, ministro, coloquei um título, aí eu mudei, tá vendo? Aquele texto de baixo é uma coisa, aqui eu criei um título, ministro. Entendeu? Fala de ministro. Nem sei, fala de ministro. Coloquei o título, fala de ministro. É a mesma coisa. Eu fecho o P, né, e salvo. Entendeu? Agora sim. Deu para entender, Júlio? Fala de ministro. Aí fala de ministro tá grandão e Paulo Guedes. Não, é estilos diferentes. Estilo é uma coisa única. Ela não pode ter dois estilos. Eu crio dois estilos nesse aspecto, né? Criei um estilo para o título e outro estilo para o conteúdo. Olha lá. Alguma dúvida, gente? Eu posso criar 10 mil estilos. A quantidade de estilo que eu quiser. Aí, toda vez que eu quero aquele estilo, eu chamo ele. Como que eu chamo ele? Com class. Chamo com class aqui, ó. Class. Por isso que é global. Eu coloco onde eu quero. É claro que tem formatações que são específicas para textos. Igual aqui, são formatações para textos. Não adianta eu tentar colocar isso em um quadrado. Não tem nada a ver, não vai encaixar, entendeu? Não são estilos que são próprios para textos. Mais alguma pergunta? Aí ficou lá, cada um com estilo diferente. O fala de ministro com o estilo Júlio. E o texto de baixo com o estilo MC. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Beleza? Gente, boa semana para vocês. Estudem. Eu quero que vocês façam esses dois exemplos, esses dois exercícios. Qual exercício que eu quero? Eu quero o exercício. Vocês vão olhar o vídeo, visualizem o vídeo e tente fazer igual o que eu fiz. Só isso que eu quero. Vocês vão visualizar o vídeo e vão tentar fazer igual. Tá? Eu vou passar o vídeo aí. Tá? Os exercícios é do livro de HTML e as páginas 50 e 51. Aí é só ver o vídeo. Veja o vídeo e tenta fazer igual.
Isso aí vai exercitar aí. Beleza, gente? Gente, boa semana para vocês. Boa semana para vocês. Faça os exercícios. Me envie aí. Se alguém tiver dúvida, me envie as dúvidas. Me envie as perguntas. Beleza, gente? Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, Júlio. Valeu. Tchau, Abner. Tchau, Camille. Maria Eduarda. Tchau, tchau. Maria Eduarda Maia. Tchau.